levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com o John Rosenstern, Dave Smith, Dr. Don Paul Gray e o nosso convidado especial hoje, o John Masbach. Estou pronunciando seu sobrenome corretamente? Como americano, você está excelente. Mas é Masbach, mas com R, porque na Holanda falamos muito arranhando assim. Parece um pouco alemão também. Olha só. Eu acredito no que você está dizendo, hein? Estamos estudando o Espírito Santo, como a maioria de vocês sabe, e vamos continuar do capítulo 14. Estamos estudando o Espírito Santo já faz uns 6 meses e compõe uma grande parte da palavra de Deus. John, você é pastor da igreja Blessing, correto? Fica em Haia, na Holanda. O meu irmão pastoreia em Haia e eu pastoreio em Roterdã. Certo, você está em Roterdã. E como é que a igreja está lá, hein? Estamos felizes, porque quando você fala do Espírito Santo, eu sei que temos o mover do Espírito Santo em nosso meio e posso dizer que estamos experimentando um avivamento em nossa igreja. A nova geração tem se levantado, jovens que são batizados com o Espírito Santo, então dá para ver isso no estilo de vida deles e na forma como eles servem o Senhor. O Espírito de Deus se move na vida deles. Certo, eu me lembro, no fim dos anos 50, acho que foi isso, eu li sobre o grande culto de cura que foi conduzido pelo... Qual era o nome dele? T.L. Osborne, isso aí. Esqueci por um instante. Um culto fenomenal. E o seu pai estava no meio daquilo, não é mesmo? Certo. Eu li o nome de vocês e, na época, era chamado de Voz da Cura, era a revista. Acho que você se lembra. Agora chama Cristo para as Nações. Fazem uma grande obra para Jesus. O irmão Gordon Lindsay, ainda que ele tinha idade para ser meu pai, ele era um grande amigo meu e da Francis também. E eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como seu pai se envolveu com o irmão Osborne. E o irmão Osborne, ele pregava e o intérprete que ele tinha não era bem satisfatório. Não é uma história assim? Correto. Não, olha, ele fez uma reunião antes da cruzada em um grande salão, e ele tinha os intérpretes que conheciam a língua intelectualmente, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo e eles não acreditavam na mensagem de salvação e cura e do batismo com o Espírito Santo. Então, quando ele estava pregando, ele sentiu que eles estavam alterando a mensagem e não estava fluindo. Então, ele tentou com vários, mas eles vinham do mesmo ninho, vamos dizer assim, e não funcionou. Tudo no mesmo culto? No mesmo culto. Ele pregava e sentia que não dava certo, aí ele falava, se assenta aí, e chamava outro, porque era... Eu já preguei com intérpretes, até 4 certa vez, em 4 línguas diferentes. E se você tem um intérprete bom, faz muita diferença, viu? E olha, se você tem um ruim, aí é problema. Porque um dos meus grandes amigos no Brasil, ele agora é o superintendente-geral das Assembleias de Deus, uma das Assembleias de Deus no Brasil, porque existem várias lá. E pediram ele para vir interpretar para um pregador dos Estados Unidos que tinha vindo. E depois de uns 3 minutos ele viu que o homem não acreditava em muita coisa. Então ele pregou a própria mensagem dele. E ignorou o que aquele homem falava e pregou. Quando ele acabou,
né, chamou pessoas para o altar, vários vieram, e quando ele acabou, o homem dos Estados Unidos, que era um modernista, falou: Olha, eu nunca vi gente vindo para o altar desse jeito. E eu não quis te interromper, perdão, mas dá para entender o que estava acontecendo na mente do seu pai. Na verdade, era na mente do Osborne, porque ele era o pregador. Ah, perdão, isso mesmo. Mas o meu pai não foi convidado porque não queriam envolver muito ele, pois ele era o pregador pentecostal, né? E na época na Holanda não queriam estar envolvidos com o Pentecostes, essas coisas assim. Perdão, então me responda algo aqui. Por que eles convidariam ou eles convidaram o doutor Osborne? Eles não estão mais vivos para eu perguntar, então eu não sabia o que estava acontecendo, mas creio que de certa maneira eles estavam querendo que Deus fizesse algo na nação. Por outro lado, acho que eles não entendiam 100% quem eles estavam convidando e em que estavam se envolvendo, mas convidaram a ele, sim, e a iniciativa veio do Osborne. Ele quis vir para a Holanda. E foi por causa de uma visão que a esposa dele teve. Eu lembro de ler isso. Perdão, a esposa do Osborne? Sim, a Daisy Osborne. E que tipo de visão ela teve? Oh, me perdoa, eu tenho que ler de novo para lembrar, mas teve uma palavra clara que Deus mandou eles não só para a Europa, mas para a Holanda. E eu lembro de ler que ele mandou ela primeiro para preparar as coisas, depois ele veio e tiveram essa reunião, porque na época não havia muita televisão, era um canal só por algumas horas por dia e eles divulgaram que o Osborne estava vindo. Então o país inteiro meio que se movimentava ou sabia sobre aquilo. E então ele fez aquela reunião, mas não deu certo com os intérpretes. E de repente ele olhou para a multidão e ele apontou, falando sobre o Espírito Santo, porque muita gente estava lá, mas olha, o Senhor já tinha levantado meu pai por vários anos preparando ele para aquele momento. Não foi algo que ele sabia inglês porque esteve na América, mas quando ele era jovem, ele foi removido dessa igreja tradicional e ele foi apresentado para o Pentecoste. Então ele teve aquela experiência, foi cheio do Espírito Santo, foi levado para o mar enquanto ele era um cozinheiro nos barcos e enquanto ele estava de folga, ele estudava a palavra e ele realmente foi ensinado pelo próprio Espírito Santo, sendo preparado para esse momento, no momento que o filho dele tinha morrido, e foi um momento que a fé dele, o meu irmão, com 3 anos, adoeceu e faleceu, e ele estava tentando pregar, não devo dizer tentar, mas ele estava pregando o evangelho sobre cura. Aí o filho dele adoeceu, ele ungiu ele com óleo e orou, e o Senhor disse: Não, vou levá-lo para casa, que foi um teste, porque ele disse: Estamos pregando aqui que Deus cura, se o Senhor levá-lo para casa agora, as pessoas vão dizer: Você está pregando sobre cura, mas não pode curar seu filho, o que você quer nos ensinar? Mas eles passaram por esse período sendo testados, testando o coração deles. E eu sei que o papai, ele colocou a mão na Bíblia e disse: Senhor, ainda creio que o Senhor cura, pois a sua palavra diz isso. E mesmo não vendo com meu filho, não muda o que a tua palavra diz. Então, para ele, foi o momento de acreditar e não mudar. Por causa da experiência dele, não podia mudar o fato da palavra dele. E 3 meses depois, foi na reunião antes da cruzada, o Osborne apontou para ele. Isso durante o culto? Sim, no culto, do nada. Nunca tinham se encontrado. E olha, já preguei em muitos países, mas para eu escolher alguém para me interpretar do nada, tem que ser o Espírito Santo, pois eu nunca faria isso. E não imagino como fazer isso como ele fez, ainda mais para um culto tão importante, mas ele o escolheu em meio à multidão. O meu pai estava andando para frente, as pessoas balançavam a cabeça e diziam: o Masbach não. E aí o meu pai sabia que o Senhor tinha chamado ele. Quando o momento chegou, ele não se intimidou, ele se levantou do lado do Osborne. No momento que abriram a boca juntos,
Assim, eles dizem, porque eu não estava lá, mas dizem que foi assim. O Espírito Santo veio sobre aquele lugar e confirmou, veio uma unidade e a multidão. Veio uma paz sobre o auditório, porque tinha um incômodo ali. Não sabiam como estava acontecendo, houve uma confusão. E dizem que os dois eram duas bocas, mas parecia um corpo. Era como se fosse uma espingarda de dois canos, levando a mensagem em inglês e holandês. Depois daquele culto, Osborne falou que a conexão veio e ele não sabia quem era o meu pai. Ele disse: amanhã à noite, venha para o campo, você é o meu intérprete. E foi assim que a relação deles começou. Foi dessa maneira, é assim que o Senhor tinha um plano para a Holanda. Eu acredito que você também falou que os líderes religiosos lá mandaram uma carta para. O comitê, naquela noite, enviou uma carta, escreveram uma carta e mandaram para o Osborne. Não aceite o Masbach como tradutor, porque ele não fala holandês assim, e eles assinaram a carta e colocaram debaixo da porta do quarto dele. E ele não conhecia o meu pai, então por que ele escolheria o meu pai se todo o comitê disse que não, sabe? Mas o Osborne, ele sabia no coração dele que aquilo era algo de Deus e ele pegou a carta que o comitê não esperava e ele leu em voz alta naquele culto, na próxima reunião, e disse para as pessoas assim: eles estão falando que esse homem fala um holandês ruim, mas o meu inglês também é ruim, então acho que nós vamos nos dar muito bem. E ele meio que continuou, sabe? E quis ser obediente ao Senhor e não a homens. Depois daquilo, o seu pai construiu uma grande igreja lá, não é mesmo? Sim, o Osborne voltou para os Estados Unidos e, só para terminar, mais de 100.000 pessoas estavam no campo. E aquilo foi o romper do Pentecoste para a Europa e para a Holanda. Nunca tinha acontecido. Como eu disse, ouvi falar desse culto em 1950. Um grande mover de Deus. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O seu pai ficou com essa multidão, várias pessoas que converteram, não é mesmo? Certo. E porque aquele culto trouxe uma explosão para o evangelho na Holanda e houve um desejo, uma fome tão grande pela mensagem da salvação e do Espírito Santo, e o meu pai, e ele viajava e alugava as maiores arenas e ele colocava um sinal com pequenas letras dizendo intérprete de, e em grandes letras T.L. Osborne. Ele era um homem inteligente. De qualquer maneira, as pessoas vinham e ele já estava preparado para aquela situação pelo Espírito Santo. E quando Osborne foi embora, meu pai continuou. O Osborne voltou outra vez para pregar lá no norte e foi maravilhoso. E fora isso, ele falou: vou para outras nações, não vou voltar para a Holanda porque o Masbach já está na Holanda. Mas ele orou e ele esperava que alguém naqueles cultos se levantasse e continuasse levando a mensagem e ele pudesse ir para outros países. E na Holanda era o meu pai. E o meu pai sentia, porque era um tempo de avivamento mesmo, e o Senhor também abençoou meu pai com o ministério de sinais e maravilhas. Os milagres aconteciam, a prova estava ali. Aí ele orava pelos doentes como o irmão Osborne. Exatamente, orações simples e o Senhor fazia grandes coisas. Várias igrejas foram plantadas. E o Osborne fez um filme
daquele culto na Holanda, acho que até hoje está disponível no YouTube, e ele mostrou no mundo inteiro. Então, todos sabiam que o intérprete dele na Holanda era o Masbach e ajudou o meu pai quando ele viajava para outras nações para pregar também. Olha, quando eu li a respeito disso, dessa cruzada, eu li sobre o nome do seu pai. E olha, nunca sonhei que ia conhecer o filho dele. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui no programa hoje. E vocês construíram várias igrejas. Toda a família tem igrejas pela Holanda, não é? Correto. O meu pai viajava pelo mundo e haviam muitas oportunidades para minha mãe viajar com ele. Mas ela estava orando. E quantos anos ela tem? Ela vai fazer 92 anos daqui a 2 meses. Mas enquanto ela orava, o Senhor disse: se você ficar em casa cuidando da família, eu vou multiplicar seu ministério através de seus filhos. E se posso dizer dessa maneira, ela pagou um preço ficando em casa, e porque ela investiu em nós, e nós vemos tantos filhos de pastores que não servem ao Senhor e não querem prosseguir no ministério. Mas a nossa família, porque a mamãe ficou ali, investiu em nós, e de todos os filhos, eu sou o 8º. Um já está com o Senhor, mas todos os 7 que estão vivos, pastoreamos e estamos no ministério em tempo integral, evangelizando também, todos envolvidos no ministério. Vocês também estão envolvidos com a obra missionária no mundo, não é mesmo? Correto, porque todo aquele avivamento naqueles anos era muito focado em missões. Missões ardia no coração. E aquela geração pensava que era o grande avivamento antes do Senhor voltar. Então todos evangelizavam, e o espírito de evangelismo, eles implantaram aquilo em nós. Então pensamos em missões, temos que pensar. Mas olha, aquela parte do mundo para onde o Senhor chamou você, o seu pai, a sua família, é uma das partes mais difíceis do mundo de alcançar com o evangelho, não é mesmo? Olha, infelizmente sim, porque existe uma história da igreja, mas a maioria dos países europeus não sabem o que é avivamento já faz muitos anos, centenas de anos. E muitos deles ainda têm aqueles monumentos gigantescos, né? Aqueles prédios de igreja construídos há centenas de anos atrás, mas não existe mais um espírito de avivamento ou um mover de Deus. São pequenos fragmentos, né, de igrejas aqui e ali. É um campo missionário difícil, e o intelectualismo também está acima da necessidade de Deus, o ateísmo também, o humanismo. É algo que domina na Europa. É um espírito antigo já, e não é novidade para ninguém. Mas eles estão ali como potestade sobre a Europa. É um lugar difícil de penetrar e estabelecer um ministério. Quantos pregadores como você têm igrejas naquele país? Na Holanda, sim. Olha, a Holanda é um país muito liberal, que é ruim, mas tem algo positivo, que as mentes estão mais abertas para novas coisas ou outras coisas, que também possibilita que o Espírito Santo tenha acesso às pessoas. E existem boas igrejas e bons pregadores, mas se você fosse contar em números, então não é uma porcentagem tão alta. Não é uma porcentagem alta, não. Muito bem. Como nós mencionamos há alguns instantes atrás, estamos estudando o Espírito Santo. E John, comece com o capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 1, por favor. Sigam o caminho do amor. Que o amor seja o fator motivador em tudo. E busquem com dedicação os dons espirituais. Desejar da maneira correta, principalmente o dom de profecia. Não quer dizer que profecia é o maior dom, mas que é o maior dos 2 dons vocais, como orar em línguas e profetizar. Deixa eu dizer algo aqui antes de continuar. Como a maioria de vocês sabe, Paulo tinha construído uma grande igreja em Corinto. E Paulo, ele
Paulo veio de Atenas, aonde tinha ministrado por várias semanas, e ele pregava mais ali nas ruas, e é um pouco diferente do que pensamos agora, que era chamado de mercado na época ali. E o entretenimento deles na época eram pessoas que davam palestras e pregavam o dia inteiro, bem no centro da cidade de Atenas na época. E Atenas, alguns anos antes, era o centro de filosofia do mundo inteiro naquela época, não é isso mesmo? Então, ele ministrava, eles davam risada dele, falaram que ele não tinha conhecimento, por aí vai. E ainda assim, quando ele pregou ali durante aquelas semanas, a mensagem dele, de certa maneira, chegou ao coração deles porque eles pediram para que ele explicasse aquilo para a Corte Suprema de Atenas, que acontecia no Areópago. E eles, quando acontecia algum julgamento ali na época, se alguém fosse culpado de algum crime, acontecia à noite, sem luz alguma. Eles não queriam expressões, porque eles queriam ter certeza de que a verdade sobre a situação foi retirada e julgada com justiça. Aí pediram para que Paulo pregasse para a Corte Suprema. E ele pregou. Paulo pregou sobre a ressurreição, uma mensagem fenomenal, mas a resposta não foi tão boa, foi bem pequena. A Bíblia diz que 2 ou 3 aceitaram e tal, mas não temos registro que uma igreja foi construída em Atenas. Talvez alguma foi. Alguns pensam que foi, mas não temos registro histórico para isso. E ele saiu ali de Atenas, guiado pelo Espírito Santo, indo para Corinto. E Corinto era uma das piores cidades na face da terra. Haviam milhares de homens e mulheres que se prostituíam naquela cidade. Eu já estive aonde a cidade ficava e é uma área linda, linda demais. Mas, de qualquer maneira, quando Paulo saiu do barco e ele, sem dúvida alguma, andou, fica mais ou menos 5 milhas, talvez um pouco mais, até o centro, aonde ele foi em Corinto, existem evidências que ele era um homem atribulado e não tinha visto em seu ministério em Atenas o que queria ver e deixava ele atribulado. Como eu sei disso? Porque ele falou, eu determinei, quando ministrou para eles lá em Corinto, eu decidi não falar de nada com você senão Cristo e ele crucificado. Isso mostra que algo tinha acontecido no coração dele que fez com que isso fosse dito dessa maneira e acontecesse dessa maneira. Mas aí então, quando ele estava saindo de Centreia, é ali que ficava o porto para a grande cidade de Corinto, como eu disse, acho que ele estava atribulado. Ele não tinha visto um mover e um operar do Espírito Santo como gostaria. Mas creio que em algum momento, enquanto ele caminhava, o Espírito de Deus falou com ele. Porque Paulo pensou, se eu não pude ver um mover em Atenas, como é que vou ver algo aqui em Corinto, que é pior ainda, um lugar mais corrompido e sem Deus, cheio de vícios? Eram os piores pecados de Corinto, que era o vício e a filosofia, e tinha produzido um dos grandes filósofos da época, um dos mais conhecidos. E como é que eu vou conseguir penetrar na mente das pessoas em um lugar pior que Atenas? O que é que eu posso fazer aqui? E creio que o Espírito de Deus falou com ele e disse: pregue a cruz, Paulo. Pregue a cruz. Pregue a cruz. Por isso ele disse: determinei não pregar nada entre vós, senão Cristo e ele crucificado. Pregue a cruz. E a igreja foi estabelecida e ele ficou mais tempo ali do que em qualquer outro lugar, fora Éfeso. E muita gente diz que até mesmo o líder da sinagoga aceitou a Jesus ali. E foi um mover tremendo do Espírito que aconteceu ali. E então
Agora descobrimos que haviam problemas naquela igreja e vamos continuar no próximo programa falando daqueles problemas. Você não pode perder e até a próxima. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.